Queridos amigos, boa tarde. Responderam os desencarnados. Queria ouvir o que estão na carne. Boa tarde. Agora, eu quero primeiramente pedir desculpas a vocês, talvez do ritmo um pouco lento, que eu estive a ponto de cancelar a vinda. Eu realizei uns seminários essa semana agora em Recife, fiquei afônico. Eu vim praticamente recuperar a voz da quarta para quinta-feira. Eu estou com 65% dessa voz. Então, farei o possível para que a gente possa tornar a tarde muito agradável, de muita reflexão. E a vocês essa tolerância, que é muito habitual da turma aqui de Campina Grande, de compreender a situação. O tema que me propuseram, eu acho que entra num conflito. Eu escuto muito falar que o pessoal de Campina Grande gosta muito de mim. Mas me propuseram um tema que eu acho que não se faz isso nem com o pior inimigo. Falar das dimensões do amor. É algo tão amplo, é algo de uma perspectiva tão profunda, tão larga, tão desafiadora para as nossas condições atuais, que nós temos que fazer um grande exercício. Mas o Espiritismo e o estudo do Evangelho nos proporciona essa possibilidade de, ainda não vivendo a amplitude e a plenitude do amor, nós podemos sim promover em nós um exercício interior que nos leve a desejar chegar adiante. Leonardo Boff, que foi sacerdote católico até algum tempo atrás, grande filósofo e teólogo da atualidade, numa obra muito singela que ele escreveu, intitulada Espiritualidade, Leonardo Boff narra que ele teve uma oportunidade de estar com o Dalai Lama, o grande orientador espiritual do Tibete, exilado na Índia, e certa feita, no congresso sobre espiritualidade, ele perguntou ao Dalai Lama qual é a melhor religião. Qual seria a melhor religião? E o Dalai Lama, olhando para ele de uma forma curiosa, como que dizendo, você não sabe? Olhou profundamente para Leonardo Boff, sorriu suavemente, e lhe fez uma colocação extremamente sábia, não poderia ser diferente. Dalai Lama disse, a melhor religião é a que torna você uma pessoa melhor. Então foi uma resposta ecumênica, uma resposta sem fronteiras, uma resposta que derruba muros. O que é sábio não pertence a uma religião específica. A sabedoria pertence ao universo. E nós recordamos que Jesus não fundou absolutamente qualquer religião. Ele era de origem judia, a sua família e a tradição vinha dos filhos de Davi, portanto era judeu na sua essência, e quando esteve aqui não trouxe nenhum aparato, nenhuma teologia, nenhum conceito filosófico estruturado numa base pessoal, como se ele estivesse aqui para fundar um movimento específico. Ele veio trazer a experiência iluminativa e inesquecível do amor. Os judeus, os sacerdotes judeus, se sentiram ameaçados, exatamente porque ele conseguia trazer para o cotidiano, para a experiência comum das pessoas, tudo aquilo que ele falava e que as Escrituras Sagradas também observavam. Jesus fez a ponte entre a Torá e a experiência vivencial das pessoas. E por isto mesmo, ele conseguia tocar os corações e mover as almas. Ele conseguia motivar as pessoas para viverem. Ele conseguia despertar uma ânsia de ser feliz. Essa experiência de Leonardo Boff com o Dalai Lama, que trouxe essa resposta sábia, a melhor religião é a que torna você melhor. Numa outra ocasião, no mesmo encontro, ele faz a indagação ao Dalai Lama. Qual seria a diferença entre religião e espiritualidade? Porque muita gente acha que seguindo a religião está buscando a espiritualidade. E às vezes, como a maioria das pessoas, se encontram numa religião, mas não tem espiritualidade. E às vezes a pessoa não tem religião,
mas tem espiritualidade. E eu vou ser mais ousado ainda. Às vezes a pessoa é ateu e tem espiritualidade. Qual é o mecanismo para entender esse processo? Então, ao perguntar Leonardo Boff ao Dalai Lama qual seria a distinção entre religião e espiritualidade, ele respondeu: religião é um corpo de ensinamentos, uma base teológica, quase sempre motivada com rituais e uma prática hierárquica, portanto algo em geral de natureza superficial periférica. Espiritualidade é um corpo de valores que independe da religião que se frequenta. O corpo de valores, disse o Dalai Lama, significa, em espiritualidade, você desenvolver em você generosidade, compaixão, fraternidade, capacidade de perdão, sentimento de empatia para com o outro, capacidade de sentir a dor do outro e promover ao outro aquilo que gostaria que ele fizesse a você ante as suas necessidades. Isso é espiritualidade. Aí eu perguntaria a vocês, Jesus trouxe religião ou espiritualidade? Diante do exposto. Não senti muita firmeza, não. Ah, espiritualidade, muito bem. Exatamente porque ele não trouxe um corpo teológico. Ele não trouxe nenhum aspecto hierárquico. Ele trouxe apenas, seja generoso e compassivo. Use da piedade. Não se detenha diante da possibilidade de ser útil, de aliviar vidas, de socorrer existências. Esqueça mais de você e olhe aquele que lhe cerca, o mundo que lhe envolve. Essa pesquisa, essa análise mostra-nos sobre espiritualidade e religiosidade ou religiões, que nós estamos vivendo uma época marcante da história da humanidade. Nós temos hoje milhares de religiões, incluindo aí as seitas, que são derivativas dos troncos principais das chamadas religiões oficiais. Nós temos seitas que se apresentam como religiões. E apesar de termos tantas religiões cristãs e não cristãs, o índice de violência do planeta é dos mais trágicos, mostrando que a necessidade da humanidade não é de religiões, já temos demais, e sim de religiosidade. E da mesma forma como Jesus não trouxe mais uma religião, não se preocupou com mecanismos desta natureza, ensinando em praça pública, às margens do Tiberíades, visitando Dalmanuta, atravessando a Galiléia, chegando em Cafarnaum, da mesma maneira como ele pregava em cima de um barco, ou conversava com as pessoas nas proximidades das areias do deserto, da mesma maneira como Jesus foi o espiritismo daquela época, o espiritismo é o cristianismo primitivo nos dias de hoje. A doutrina espírita não é uma religião na feição que nós conhecemos tradicionalmente. E é um grave erro se nós espíritas convertermos a mensagem qualificadora do espiritismo em mais um segmento hegemônico, preocupado em ter mais gente e esvaziando outros mecanismos. Não por acaso, certa feita, Kardec fez um comentário que se poderia ser católico e espírita, evangélico e espírita, budista e espírita, judeu e espírita. Agora tem o espírita espírita. Qual é a distinção desse mecanismo? É que você pode, por exemplo, a pessoa que seja católica, apostólica ou romano, pode assumir e assimilar os princípios universais que o espiritismo veio trazer à humanidade. Porque o que o espiritismo veio trazer foi revelar as leis que estão e que servem para todo o universo. Mas a pessoa quer prosseguir nos mecanismos hierárquicos e ritualísticos da Igreja Católica. Se sente bem. E permanece frequentando suas missas, permanece acompanhando as práticas do catolicismo, porém adota como mecanismo de vida, como filosofia existencial e como maneira de se religar a Deus, a mensagem que o espiritismo trouxe à humanidade. Eu sou espírita, porque eu não tenho vinculação com nenhuma outra religião, dita institucional. Tenho no Centro Espírita a base de atividade, a oficina de trabalho e a Universidade da Alma.
mas entendo o Espiritismo como sendo uma forma de ser, de pensar, de existir, de agir, de produzir, de olhar a vida e o mundo. Tudo aquilo que negue um desses atributos de capacidade cósmica e de união do Espiritismo, estamos negando a própria convicção espiritista. Então o Espiritismo é muito mais largo, muito mais amplo do que nós mesmos espíritas temos observado. Vocês estão escutando bem aí atrás? Está tudo ok? Está chegando bem o som? A voz não está muito cansativa não? Está arrastada não? Melancólica? Angustiante? Não, nem depressiva. Muito bem. Eu sei que dá um soninho depois do almoço, né? Mas vamos tentar suplantar isso aí. Então, esse enfoque extraordinário e magnífico nos remonta a ideias por que é que o ser humano na atualidade, apesar de estar cercado por templos religiosos, tem bairros que é um templo junto do outro, de várias religiões. E, no entanto, se você faz uma pesquisa em cada casa, em cada lar, você vai verificar como as pessoas estão doentes nos seus lares. Há um alto nível de estresse, há uma alta carga de depressão, há uma alta valorização do estado da síndrome do pânico, há uma angústia generalizada envolvendo as pessoas. Uma amiga minha, psicóloga, disse-nos lá na instituição no Uniluz, numa palestra que eu realizei, que ela estava perplexa, porque ela estava tratando de crianças com 3 a 4 anos de idade com depressão. Há 10 anos atrás, ninguém ouviu falar criança com depressão. Hoje, com 3, 4 anos, há crianças depressivas. Jovens, nem se fala. O jovem está trocando os chocolates pelo Lexotan. Porque antes comia muito chocolate, hoje é Lexotan. Em função desse estado de vazio existencial que envolve grande parcela da humanidade. E esse vazio é do tamanho de Deus. Por isto que só Deus pode preencher esse vazio. Então eu gostaria de partir desse pressuposto. O vazio existencial que nós sentimos é do tamanho de Deus. Qual é o tamanho de Deus? É infinito. Aí alguém pode dizer, mas o vazio existencial é infinito, e quem pode mensurar o vazio existencial? Quem pode dizer, meu vazio existencial vai até aqui? Ninguém faz, porque não há como fazer. E esse, portanto, esse elemento de preenchimento passa por como nos sentimos penetrar por Deus. Sentir Deus, perceber Deus, vibrar Deus, é um elemento fundamental para a fé raciocinada, preconizada pelo Espiritismo e, sobretudo, para o preenchimento da alma, para que a gente possa sentir-se motivado para viver. Ora, o que é motivação? É estímulo para. Uma pessoa desmotivada é uma pessoa que não encontra razão para fazer aquilo. Então, motivar alguém para a vida é dar a esta pessoa uma razão para viver. Eu tenho que chegar para pessoas e dizer, rapaz, eu estou tão desanimado. E o que é que eu vou dizer? Se de repente Tamisa chega para mim e diz, Fred, eu estou tão desanimado para a vida, para o trabalho, eu vou tentar motivá-la, ou seja, eu vou tentar dar a Tamisa uma razão para que ela se movimente. Eu vou tentar fazer a energia que há nela sair para agir, porque nós somos elementos dinâmicos. O espírito é um elemento dinâmico. E o que tem isso a ver com a colocação? É porque vida é dinamismo. A vida é um processo dinâmico. O espírito é um foco dinâmico. Ou seja, o que é algo dinâmico? Quem define? O que é algo dinâmico? O que é algo que tem um dinamismo? Movimento. Quem mais? Alguém falou alguma outra coisa aí? Estar em atividade, que associado seria o mesmo processo. É movimento. A vida é movimento. Nada na vida está estagnado. Nós estagnamos as coisas na vida. Quando nós estagnamos algo da nossa vida na vida, aí começa a deterioração. Porque a água estagnada apodrece. O espírito que não se movimenta apodrece. Torna-se um túmulo vivo.
Um cadáver que anda. Há muita gente morta andando pelas ruas. E a gente com medo de espírito. Mas eu encontro tanta gente morta pela terra. Pessoas que são zumbis. Se você pergunta qual é a razão da sua vida, não sei. Eu estou aqui. Estudo, trabalho. Você olha para a pessoa e percebe que ela não tem uma perspectiva existencial. Ela está porque está. Está no automatismo. Está no mecanismo automático de viver. Esta pessoa possui uma realidade interna deteriorada. Está quase sempre em frangalhos. Porque ela não consegue assumir a sua condição de poder transformador da vida. Cada um de vocês, cada um de nós, é um elemento capaz de transformar a existência. Não é por acaso que o ser humano é a única espécie que tende a mudar, transformar, alterar e transcender a si próprio. Nenhuma outra espécie faz isso, só a espécie humana. Nós mudamos, transformamos, podemos alterar não só a nós, mas as coisas à nossa volta. Podemos modificar a própria realidade à nossa volta. E esta que parecia ser uma colocação eminentemente filosófica e de natureza religiosa ou espiritual, hoje tornou-se uma expressão de natureza científica. Porque a própria ciência, estão preocupados com a garganta, a própria ciência hoje, a física quântica, está nos afirmando que a consciência faz a realidade. O que você olha só é o que é porque você olhou. Se você não olha, aquilo não é o que você pensa que é. Entenderam? Eu também não. Mas o pior que é. A física quântica não trata do mundo macro. Se você for olhar pelo mundo macro, você vai dizer, o cara endoidou. Porque eu não estou olhando para aquela parede. Mas o fato de eu não olhar para a parede não quer dizer que a parede não é parede mais. Não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que na vida subparticular, nas subpartículas do átomo, a sua consciência, que na verdade é uma vibração que você emite, pode alterar as coisas à sua volta. Você pode deixar de perceber tal coisa ou percebê-lo de outra maneira. E o que é interessante, isto vai desaguar naquilo que o Espiritismo, estudando o magnetismo, veio mostrar para a gente, que a gente pode alterar o sabor da água através da imposição das mãos. O que é isso? É uma ação a nível molecular. É o que os espíritos fazem quando fluidificam a água. A água continua água. Porém, houve uma alteração no mundo micro que gerou no macro uma outra realidade. Não é por acaso que Jesus disse: se tiverdes fé, e se disserdes com esta fé, do tamanho de um grão de mostarda, para a montanha, retira-te daí, ela vai se retirar. Jesus se referia à montanha física? Será? Porque o fanático poderia tomar tanto isso ao pé da letra e de repente você encontrar alguém parado diante de um muro, sai daí, e o muro lá parado o tempo todo. E o homem com muita fé, não vai sair o muro. É óbvio que Jesus se referia, numa expressão simbólica, àquele poder transformador que nós podemos empreender na realidade invisível de nossas vidas. São as montanhas invisíveis do nosso ser. É isto que você pode arrostar diante de você, que você pode retirar diante dos seus passos, desde que você creia. Tudo que pedirdes, orando e crendo, obtereis. É óbvio que Jesus se referia a algo tão mais profundo e transcendente, que se nós não meditarmos, não vamos compreender. Muita gente diz cristão, mas não acredita nessa colocação de Jesus, porque acha ela exagerada, superdimensionada. Tudo que eu pedir, vou pedir Mega Sena todo dia. Aí o cara faz 50 anos que pede a Mega Sena e não tira. E aí, Jesus mentiu? Pela falta de resposta, eu acho que a gente acha que mentiu. E o pior é que tem gente que faz 40 anos que quer tirar a Mega Sena, repetindo, mas se esquece até de jogar. Então não vai tirar nunca. Mas a questão não é esta.
Jesus não se referia às coisas eminentemente transitórias, mas ele descia aquilo que é fundamental na vida. O que é fundamental na vida é de natureza consciencial, transcendente, invisível. Na base de todas as coisas está o espírito, não a matéria. Nós temos uma formação cultural de ordem material. Nós olhamos as coisas pelo prisma da matéria. Tudo que a gente vê é de ordem material. A gente olha e nosso cérebro, que é tridimensional, funciona observando as coisas nas 3 dimensões, que é eminentemente de natureza material. Então a gente não consegue perceber a vida além daquilo que toca diretamente aos nossos sentidos. Aí quando começa, derramarei meu espírito sobre toda a carne, que Jesus previra na vinda do Consolador, e que hoje está aí a mediunidade, a sensitividade, a percepção extrasensorial, envolvendo crianças, jovens, adultos, pessoas da idade mais avançada, percebendo realidades transcendentais. Quando a gente vê a própria ciência, que antes era materialista, descendo hoje a uma realidade invisível, quando a gente percebe que hoje as pesquisas e as averiguações cada vez mais se distendem em relação ao universo além das 3 dimensões, nós percebemos que o que Jesus havia colocado, nós estamos vivenciando nesses dias tão tumultuados, angustiados e perturbados dos dias de agora. Você pode, em alguns centros mais avançados, fazer uns certos exames muito interessantes. É um exame de natureza biogenética, é da biogenética. Você pode ser avaliado o seu DNA, eles colocam num CD a interpretação do seu DNA. Quais as propensões que você tem para determinadas enfermidades. Sobretudo quem tem casos na família de mal de Alzheimer, quem tem problemas de câncer, quem tem na família síndrome de mal de Parkinson e outras enfermidades dessa natureza, costumam, nesses centros mais avançados, submeter esse tipo de tratamentos de averiguação. Vem a análise e diz, olha, realmente consta aqui no seu DNA que você tem propensão a tal enfermidade. Isso significa, gente, determinismo, parece. Ou seja, está feito. O que você nasceu para isso é isso. É o fatalismo. Mas o fatalismo vai de encontro ao espiritismo. O espiritismo não é fatalista. Essa é a ideia de dizer, você nasceu para ser pau torto, vai ter que morrer torto. A concepção espírita da vida não passa por aí. Mas como entender que você nasceu com a propensão para a depressão? Por exemplo, pode ser detectado que a pessoa tem a propensão mesmo para a depressão. Por quê? Porque desde o nascimento que ela tem uma má produção de dopamina e serotonina. Isso significa dizer que a pessoa está voltada a sofrer depressões. Mas por que é que isso acontece? Estava escrito nas estrelas? Não, não era nas estrelas que estava escrito. Está escrito na alma. O espírito, que é o núcleo de consciência, é que traz para uma encarnação a sua necessidade básica, transformadora. Em outras palavras, para falar dentro de uma linguagem que é a novela de muito sucesso hoje na Rede Globo, o karma. Karma somos nós trazendo a realidade própria. É a nossa história multimilenar, infinita. É a nossa perspectiva, o que nós criamos ao longo de várias etapas. Ao reencarnar, você reencarna numa maternidade e paternidade que oferece, através dos cromossomos masculino e feminino, as condições que são adequadas à sua necessidade kármica. Não é por acaso que o seu pai é aquele que tem tal cromossomo, que oferece tal cromossomo. Não é por acaso que a sua mãe é aquela que lhe oferece tal condição orgânica, fisiológica, para você ter as experiências que possivelmente terá. E olha que eu coloquei possivelmente, voltaremos a essa análise. Possivelmente voltará. 2 amigos, um espírita, outro espiritualista. O espírita, obviamente, não era fatalista. Este outro era fatalista. Para ele, tudo o que acontecia já estava escrito. Teve uma dor de barriga? Tinha escrito que você ia passar dor de barriga. A cabeça está doendo? Estava escrito que você ia doer a cabeça. Brigou com o namorado? Estava escrito que você ia brigar com o namorado. O fatalista, ele reduz, ele é reducionista.
Tudo ele justifica como um pacote pronto. E o Espiritismo mostra-nos que nós somos detentores do livre-arbítrio. Deus nos dotou do poder de mudar, transformar, locomover, modificar. Trazemos alguma coisa projetada? Trazemos. Ninguém reencarna aleatoriamente. A própria hereditariedade física é um aspecto que mostra a nossa limitação, a nossa relatividade de liberdade. Porque quanto mais atrasado é o espírito, mais relativa é a sua liberdade. Deus é tão sábio que se deixasse a gente, deseducado como a gente é espiritualmente, cheio de emoções desarrumadas, solto para fazer como quiser, a gente ia destruir o universo em pouco tempo. Por que é que a gente não consegue ir a um outro mundo mais avançado? Para não perturbar. Porque quando chegasse lá, ia começar logo a perturbar. Então a gente fica limitado à Terra. Tem gente que pensa assim, quando eu desencarnar, vou lá em Saturno ver como é. Será que é tão fácil assim? Se Saturno for um mundo muito avançado, você não vai não. Espiritualmente avançado, não pode, porque as almas ficam presas ao ambiente que corresponde ao seu nível evolutivo. Para termos maior amplitude de liberdade perante a vida e o universo, é preciso ter maior cota de conquistas espirituais, de méritos e de valores que são desenvolvidos pelo ser. Então, nós temos a liberdade relativa e nós estamos suscetíveis também à herança da vida, ao automatismo existencial. Nós precisamos casar e equilibrar os dois aspectos. Então, o espírita dizia sempre a esse amigo, gente, cara, não é assim não. Nem tudo que acontece com a gente estava escrito. Não, se você pegar uma gripe, é porque estava escrito que você ia pegar gripe. Não, isso é circunstancial. Nós não podemos esquecer que há circunstâncias. Senão a vida não tinha sentido, a gente ser máquina, robô, tudo que acontece estava escrito. Ai, deu uma dor de barriga, estava escrito? Não. Tem causas, tem porquês, tem o livre-arbítrio da pessoa. E era sempre uma briga filosófica dos dois. O espírita dizendo, nós temos a liberdade. E o outro dizendo, não, tudo estava escrito, não temos liberdade. O que nos acontece já estava programado. E foi um dia, uma noite, quando eles voltavam do centro espírita, quando eles dobraram a esquina, 10 e pouca da noite, tinha um assaltante, com uma arma deste tamanho, e botou na cabeça dos dois. Ou dinheiro ou a vida. E o espírita, como todo espírita, parece que ele era de Campina Grande, muito bem-humorado, olhou para o rapaz determinista, fatalista e disse, diz agora que a gente não tem livre-arbítrio? Ou o dinheiro ou a vida. Ficaram vivos, porque deram dinheiro. Ah, estava escrito que ia sobreviver? Quem estava escrito? A própria opção foi dada pelo assaltante. Tanto existe a liberdade que gente que, vai, passa o dinheiro, o cara dá o dinheiro, o assaltante atira. Ia morrer. Pois é, para mostrar como as coisas é tudo relativo. Nada é determinístico, nada é fatalístico. Existem probabilidades. Probabilidades. Você vai fazer uma prova, mesmo que você vá derrotista assim, eu sei que não vou passar, tem gente que já vai fazer assim, né? Eu vou fazer, mas eu sei que não passa. Aí, eu tenho a impressão que tem alguém que é assim aqui. Aí vai, com essa derrota toda, faz a prova e não é que passa. Mostrando que são probabilidades que existem. Às vezes a pessoa se prepara, estudou, aí faz a prova toda cheia de segurança, não passa. Existem as probabilidades, existem os mecanismos que podem ou não podem dar certo. E aí está a beleza da vida. Se a vida fosse toda certinha desse jeito, vai ser assim, qual o gosto e o sabor que ia ter? O bom são os desafios. Hoje a gente conversava e dizia, são os mistérios da vida. É bom ter mistério, é bom ter esse mistério na vida. Ter o que você descobrir. Isso instiga a criatura, motiva a alma. Quando você não tem mais o que descobrir, você desmotiva. Jesus foi mestre nisso aí. Ele reuniu aqueles apóstolos e o que ele mais fazia era instigar a consciência dos apóstolos, a sua inteligência. Ele os motivava. Cada apóstolo tinha um perfil, uma personalidade específica. Pedro, cheio de voluntário, era muito voluntarioso, cheio de entusiasmo. João, o evangelista, era uma alma relativamente terna, mas às vezes meio impulsiva. Tomé, eu costumo dizer que Tomé, muita gente critica Tomé, né? Só acredita vendo. Mas Tomé era o Allan Kardec daquela época.
Ou seja, ele queria racionalizar o processo. Ele queria entender o que é que acontecia. Bartolomeu era meio chove não molha. Tiago era contemporizador. Queria o cristianismo, mas para não entrar em briga com o judaísmo, ele queria botar as duas coisas juntas lá na casa do caminho. André era o mais centrado, era mais equilibrado. Era esse o perfil. Judas era entusiasta de Jesus, mas tinha uma concepção da transformação de Jesus a partir do poder dele, que causou o problema que a história conhece. Enfim, existem vários aspectos a serem considerados. Dentro desse aspecto, Jesus trabalhava e estimulava o ser, a consciência da criatura, a inteligência. Ele instigava as pessoas. Olha o método que ele utilizava quando estavam reunidos. Senhor, a gente tem uma dúvida, e o que é que vocês acham disso? Perguntava Jesus. Ele não dava a resposta pronta. Quando perguntava alguma coisa, Jesus contra-argumentava com uma pergunta. Mas, Senhor, disseram que o Messias havia de vir. Aí Jesus olhou para eles e disse: e quem dizem que eu sou? O que tu achas que eu sou? Aí cada um saiu dizendo uma coisa, até que Pedro disse: olha, tu és o Cristo, o enviado de Deus. Ele instigava a consciência. João, o discípulo muito amado, com 17 anos foi quando ele se converteu ao cristianismo, quer dizer, a seguir Jesus. Com 17 anos, era um jovem imberbe. João era um dos poucos que não tinha barba, na época, depois cresceu. E João era tão entusiasmado com o poder de Jesus, né, muito próprio assim, aqueles adolescentes arrebatados e arrebatadores, que diante de algumas pessoas que combatiam Jesus, dizia que ele era um enganador, fraudulento, João ficou com tanta raiva que chegou para Jesus e disse: Senhor, dizima com teu poder esses que não acreditam em ti. Olha que alma suave, né? Terna, amoroso. E Jesus, percebendo, conhecendo a realidade de João, trabalhou educacionalmente, trabalhou pedagogicamente a realidade interior de João, fazendo com que ele se tornasse o discípulo amorável por excelência. Depois da intervenção de Jesus, João nem se parece com aquele que mandou dizimar os que não acreditavam nele. Meus filhinhos, amai-vos sempre. Era o que ele escrevia. Que alma transformada. Pedro tinha sérios problemas de relacionamento com a sogra. Parece que a história é antiga, né? Mas Jesus trabalhou, deu tanta oportunidade, conhecia tanto os valores de Pedro, investiu tanto nessa realidade, que aí Pedro chegou a levar Jesus para curar a sogra lá em Cafarnaum. Ele podia ter deixado, né? Deixa ela desencarnar. Mas não, levou Jesus para curar. E assim você tem vários aspectos fundamentais do processo. Mas o que Jesus veio trazer é o que a cristandade ainda não entendeu. Até hoje, passado mais de 2000 anos, apesar do cristianismo ser a religião que tem o maior número de adeptos, mais de 2,5 bilhões de seguidores. Apesar disto, a cristandade não conhece o que veio propor Jesus. Ainda continuamos a ver Jesus como o mago transformador, o homem capaz de fazer curas espetaculares, de fazer a lepra cicatrizar, de fazer com que a paralisia desaparecesse, de dar à luz a visão àqueles que estavam cegos. Foram esses os propósitos que as pessoas levaram em consideração. Até hoje, permanecem as pessoas buscando Jesus pelo milagre, esquecidos que o maior milagre, entre aspas, que ele trouxe para a humanidade, foi a descoberta pessoal nossa a respeito da própria vida. Por que é que nós estamos na vida? O que somos capazes de fazer com a nossa vida? O poder transformador do amor. Não entendemos isso. Continuamos não entendendo nos dias de hoje. Jesus continua sendo miraculoso, mas não há milagre maior do que a transformação interna de cada um de nós. Observemos que as pessoas, por exemplo, continuam buscando as casas espíritas para curar os seus corpos. Centro espírita que tem médio de cura é lotado. Centro espírita que tem evangelização quase sempre é esvaziado. Onde sabe que tem um centro espírita que está curando, lota. Por quê?
Porque nós queremos o imediatismo da cura do corpo, mas não queremos entender por que é que o corpo está doente. Por que é que o corpo está doente? A nossa medicina, se tiver algum médico aqui, me desculpa, tem méritos maravilhosos, a medicina tem conquistas fantásticas, está no mundo, está ajudando muita gente, mas a nossa medicina ainda é profundamente limitada. Ela ainda lida diretamente com os efeitos, sem remontar a causa. Ainda é uma medicina medicamentosa. Por quê? Porque a pessoa está com sintoma, tome tal remédio. Mas não quer saber o que é que está causando aquele sintoma. É tal doença. E por que a pessoa tem aquela doença? Aí não sabe. Já há alguns que estão apresentando capacidade investigativa de natureza emocional. Porque hoje a ciência já está comprovando que o campo emocional guarda uma profunda relação com a natureza das enfermidades que nós apresentamos. As pessoas estão doentes porque elas estão enfermas emocionalmente. Porque psicologicamente nós estamos doentes. Porque afetivamente nós estamos doentes. E aí o corpo, que é o mata-borrão do espírito, vai somatizar, vai materializar aquela realidade do nosso universo interno. Tem gente que tem dor de cabeça toda semana. Tem gente que tem dor de cabeça todo dia. Mas por que tem dor de cabeça todo dia? Aí vai para o médico, no máximo diz, olha, está estressado. Aí o médico faz uma pergunta que os charlatães também fazem muito. Você anda preocupado com alguma coisa? Ó, quem não anda preocupado na vida? É como os enganadores, né? É assim, olha, eu sinto que você está preocupado. Ah, claro, se foi ali, porque já está preocupado, né? Quando a pessoa busca o búzio, carta, magia, né? Qualquer coisa, é porque está preocupado com algo. Isso qualquer pessoa sabe. Então, há médicos, eles dizem, olha, você não tem nada, você está preocupado com alguma coisa? Claro que está. Aí a pessoa vai lembrar, estou brigando muito em casa, é isso. Pode até ser. E realmente pode até ser. Mas o médico humano, que é uma proposta que o Dr. Décio Iandoli está trazendo através da Associação Médico Espírita do Brasil, ele inclusive escreveu um livro, Ser Médico ou Ser Humano, mostra que o médico do futuro, ele não vai ser um médico medicamentoso. Ele vai ser um médico investigativo, psicólogo por natureza. Por quê? Porque ele sabe que o medicamento tem uma ação limitada ao campo orgânico sintomático, mas não resolve a origem do problema. Não desce a causa daquele problema que está na sua vida. A pessoa de repente desencadeou um cisto ovariano. Tem uma razão de ser para aquele cisto. Não, é uma propensão orgânica. Sim, como? De que natureza? Por quê? Por que aquela pessoa tem frequentemente policistos? Toma remédio, fica bom, daqui a pouco tem policisto de novo. Tem uma causa. Se não levar em consideração o espírito, não vamos entender a causa do problema. Então a medicina do futuro não será eminentemente medicamentosa, embora o medicamento vá continuar auxiliando a humanidade. Mas ela será investigativa de natureza psíquica e cada vez mais transcendente. O médico do futuro terá muito dos espíritos médicos que fazem um atendimento nas casas espíritas sérias, que é aqueles que, diante do problema orgânico que a pessoa apresenta, desce a análise de natureza moral, que é o fundamento de tudo. E Jesus fez esse alerta. Nas vezes em que ele curava uma pessoa, ele dizia, vai e não tornes a pecar, para que te não suceda algo pior. Ora, Jesus deixava claríssimo que o pecado, e o pecado aí trazendo para a linguagem atual, é desarmonia da criatura perante as leis soberanas do universo, problema de natureza moral, ético, comportamental, que adoece as pessoas. A quantidade de criaturas com dermatoses, infecções cutâneas, labirintite, artrite reumatoide, artritismo, bursite, uma enorme quantidade de pessoas que apresentam essas doenças só as têm por causa de problemas emocionais, de sentimentos não superados durante muito tempo. Hoje os pesquisadores dizem, as pessoas cheias de mágoa, de ressentimento, geralmente desenvolvem de labirintite até inflamações nas articulações ósseas. Ao ponto de hoje vários pesquisadores afirmarem
que a falta de perdão é um problema de saúde pública. Olha, gente, eu nunca pensei, na atual encarnação, que eu fosse chegar a alcançar esse nível, esse estágio, de ouvir pesquisadores afirmarem que a ausência de perdão está adoecendo as pessoas. E que é um problema de saúde pública. De que maneira? Como a gente entender esse mecanismo? Claro, quem não perdoa fica com mágoa, ressentimento. Essa mágoa e ressentimento, ao longo do tempo, não superado, não trabalhado, não metabolizado, não modificado e não liberado, vai passar para o corpo. Por que passar para o corpo? Allan Kardec, o livro A Gênese, o espírito quando reencarna, liga-se molécula a molécula, átomo a átomo, célula a célula ao seu organismo físico. Então, como ressentimento e mágoa são sentimentos potencialmente da alma, a alma sentindo aquilo passa para o corpo mais dia, menos dia. Assim como a pessoa pessimista, depressiva, o triste, o aguado, a pessoa melancólica e demasia, também vai apresentar distorções hormonais, vai apresentar queda na produção de serotonina, noradrenalina, dopamina, adrenalina e outras inas que tem por aí. Vai apresentar a pessoa para baixo, a pessoa que não acredita em si mesmo, vai apresentar ao longo do tempo mecanismos e alterações hormonais na produção do cortisol. E isso vai fazer a pessoa, então, somatizar e apresentar através desse distúrbio, desde tumorações tradicionais até tumorações mais graves ou não convencionais. Cisto ovariano. Tem muito cisto ovariano que pode nascer desses mecanismos. Cisto na mama. Os pontos mais frágeis da pessoa, no homem e na mulher, são aqueles que sofrem o impacto direto das nossas escolhas infelizes. Pessoa que tem alguma dificuldade de coluna, diante de um acesso de raiva, de mágoa, de tristeza excessiva, a tendência é ele sentir primeiro na coluna. É a primeira parte atingida dele, porque é o ponto mais fraco que ele tem. E assim, sucessivamente. Há pessoas que quando ficam nervosas, perdem a voz. Então, obstacula. A ação emocional do nervosismo cria o bloqueio. O centro laríngeo fica bloqueado, se desequilibra, se desajusta, a pessoa começa a ter dificuldade respiratória. Pode reparar, o nervoso que vai falar em público, ele começa a respiração a mudar, começa a respirar ofegante. Falta 10 minutos, pronto, aumentou. Falta 5 minutos, pronto, quase que não respira. Alguns ficam roucos, começam a tossir, em função do nervosismo. Para mostrar como o estado emocional age diretamente no nosso organismo. Outros desestruturam. Se a parte sensível dele for o intestino, quando ele fica nervoso é disenteria. Ou prisão de ventre. Tem gente que, quando passa a ter muito acesso de estresse, de angústia, prisão de ventre. O organismo quase que para de funcionar, o intestino. E ele começa a ter dificuldade de expelir o bolo fecal, fica com as fezes endurecidas, em função do desajuste hormonal proveniente do desequilíbrio de natureza emocional. Veja a quantidade de circunstâncias. De repente, a pessoa que está boazinha começa a apresentar alteração na pressão arterial. Quando se faz uma anamnese, uma análise, um histórico daquela pessoa, vai desaguar exatamente uma série de mecanismos. Frustração para com a vida, insatisfação pessoal com a existência. Vai se projetar em forma de algum problema lá adiante. Vai estourar. Mas não tenha dúvida, vai aparecer lá adiante. Seja por envelhecimento precoce, a pessoa vai ter 40 anos, parece que tem 70. Seja por algum mecanismo, uma artrose, uma paralisia, não consegue se movimentar, em função daquele sentimento potencialmente destrutivo. Jesus fez referência a esse mecanismo. Ele veio trazer a alegria de viver. Quando ele fez o convite para Pedro e outros naquela barca, em que eles chegaram sem nenhum peixe, Jesus disse, olha, volta ali, vamos... Primeiro ele fez o convite para saírem, que tinha muito curioso em torno de Jesus. Aí Jesus pediu para irem para o alto mar, para fugir dos curiosos. E no meio do caminho, Pedro estava assim meio abatido e disse, olha, vamos lançar. Não, Senhor, a gente já passou a noite lá, nós estamos aqui todo mundo destruído porque não conseguimos trazer nada.
E Jesus, com a sua clara evidência, viu o cardume que estava naquela localidade e mandou atirar a rede. Quando puxaram, primeiro, quando ele fez isso, que puxaram e ficaram felizes, Jesus começou a dar uma aula de alegria de viver. A pessoa que tem alegria de viver, essa pessoa, ela se coloca numa posição receptiva a respeito da grandeza da vida. Ela torna-se um elemento funicular, ou seja, convergem as forças construtivas do universo para aquela pessoa que é de natureza altamente construtiva. Pelo mecanismo de sintonia, de afinidade, nós atraímos aquela força potencialmente construtiva e a vida da pessoa começa a fluir bem, a realizar as coisas. Por que também? Porque ele também não se preocupa apenas com coisas pequenas. Ele traz uma concepção de sua vida muito maior. O meu valor, o valor da existência, não está apenas em ter boas coisas materiais, mas eu estar bem comigo mesmo. Como é que eu estou comigo mesmo? Jesus trabalhou essa realidade com seus apóstolos. Muitas noites, quando Jesus passava na casa de Marta, Maria e Lázaro, lá em Betânia, pouca gente sabe, mas Samuel, eles iam até 2, 3 horas da manhã conversando, e Jesus falando coisas encantadoras que não se encontram nos evangelhos. Ele desvelava para os seus apóstolos e para aquelas pessoas mais íntimas realidades muito profundas. E não é por acaso que as pessoas analisavam os seguidores de Jesus como eles sendo extremamente otimistas. Por que é que eles são tão confiantes assim? Porque Jesus trabalhava esse elemento neles, mostrando que havia uma razão da pessoa ser assim. Se você estiver um com o Pai, e leia-se otimista, construtivo, convicto, senhor de si, você vai ser um elemento funicular de atração, um elemento catalisador, que vai promover o melhor em si e em torno de si. Um elemento irradiador, por isso potencialmente transformador. Por que é que muita gente que frequentava Chico Xavier, quando ele estava aqui, dizia assim, quando eu estou junto de Chico, quando eu passo dias aqui em Uberaba, eu quero ter uma vontade enorme de ser bom. Aí quando eu volto para São Paulo, dali a uma semana já estou do mesmo jeito que era antes. Já não estou mais entusiasmado. E é verdade, essas pessoas carismáticas, essas pessoas como Chico Xavier, como Irmã Dulce, essas almas fantásticas, elas têm um poder transformador porque elas são elementos catalisadores. Eles recebem e fazem isso, refletem o fluxo criador da vida, motivando as pessoas à sua volta a serem boas. Elas são boas e a energia que elas emitem toca as energias do bem que há em cada um de nós. E nós podemos ser elementos desse porte. Nós podemos ser elementos dessa natureza, elementos catalisadores. Mas por que não somos? Ao contrário, nós somos quase sempre elementos patológicos. A gente adoece e ainda puxa o familiar com ele. O que é que tu tem falando? Tô tão ruim hoje. Rapaz, tá doendo muito? Tá. Sei lá, tô com... Pronto, a pessoa já arreia também. Aí já fica apavorado, mas também tu só vive doente, aí começa a briga em casa. Tudo bem, deixa, sou eu que estou doente, não é você, mas o outro já está doente também, porque ficou com raiva. Então ele adoece e ainda puxa a família com ele. O hipocondríaco, que somos quase todos nós, a pessoa que vive doente, o hipocondríaco ele não fica feliz só porque ele está doente, não. Ele quer que os outros também adoeçam, mesmo inconscientemente. Ele vai para o médico, os familiares preocupados, né? Papai está sentindo tanta dor, às vezes não tem nada, mas está sentindo. Aí vai para o médico, o médico passa um bocado de exame e até um bocado de remédio. Aí ele sai feliz da vida. Quando chega em casa, que o familiar pergunta, e aí, papai, como é que foi a consulta? Ele, olha, veja como eu estou doente. Ele quer que os outros também adoeçam porque ele está doente. Veja como ele, coitado, está enfermo. Aí a filha fica desesperada, liga para o irmão. Olha, papai está tão doente. O médico passou uma bateria de exame. Quando fala bateria de exame, pronto. Aí o irmão fica desesperado, pega o primeiro ônibus, vai lá para a cidade, mora em outra cidade, já chega perto, papai, eu vou levar o senhor para ir, vai fazer esse exame. Não, meu filho, não precisa se preocupar, que conversa. Ele queria isso, que todo mundo se preocupasse com ele. Porque o hipocondríaco, ele é egoísta por natureza. Todo hipocondríaco é essencialmente egoísta. Porque ele se alimenta da preocupação dos outros.
Se alguém não der muita atenção, ele entra no coitadinho, tipo assim, cadê? Isso é um filho desnaturado. Ninguém liga para mim. Por quê? Porque ele está sentindo sintomas e as pessoas não estão dando atenção ao sintoma que ele está sentindo. Então, é um processo sintomático egocêntrico em profundidade. É um egocentrismo. É profundamente egocêntrica essa atitude. Assim como depressiva. A depressão é uma doença que tem variada gênese. Porém, a raiz da doença do depressivo é o egoísmo. Porque à medida que eu vou me entregando à minha depressão, eu vou cada vez mais me afastando dos demais, dos meus parentes. Eu vou me entregando e posso me entregar até a morte. Eu não estou pensando que minha filha, meu irmão, minha esposa, meu marido está sofrendo porque eu estou depressivo, não. Eu quero saber que eu estou me entregando à minha depressão. É egoísmo puro. Porque se eu sofresse sozinho, não, eu ainda levo um bocado comigo. E só o egoísmo faz alguém esquecer que há vidas em torno dele para que ele se entregue a uma enfermidade. Quando eu não demonstro poder de reação nas minhas enfermidades, é porque eu não estou valorizando quem está à minha volta. Eu não tenho direito de não reagir. Porque se tem amigos que me amam, eu tenho o dever de reagir. Eu não posso me entregar a uma coisa negativa se eu sei que tanta gente gosta de mim e vai ficar triste e vai sofrer porque eu estou assim. Então, é um mecanismo de natureza egóica que precisa ser trabalhado pela criatura. Por isto que Jesus mostrou o altruísmo, o oposto do egoísmo, como elemento para preservar a saúde mental, emocional, psicológica, espiritual, moral, ético-comportamental da criatura. Ele disse: para você ser feliz, e feliz é sinônimo de saúde, faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse com você. E o que você quer para você? Em geral, o melhor. Quer ser bem tratado, quer ter atenção, quer que alguém auxilie. Então Jesus mostrou a atitude nobre para com o outro como elemento que vai nos tornar pessoas felizes. E ao me tornar uma pessoa feliz, eu vou ter saúde. Porque saúde é sinônimo de estado saudável de ser. É um ciclo virtuoso por excelência. Eu ajudo alguém, fico feliz porque ajudei. Por que eu fiquei feliz? Porque ao ajudar alguém, eu expandi meus sentimentos. Ao expandir os sentimentos, eu estou de acordo com o ritmo do universo. O ritmo do universo é um ritmo de expansão. Todas as vezes que você está de acordo com o ritmo de expansão do universo, você está de acordo com o ritmo da consciência de Deus, que é uma consciência expansiva por natureza. Ao estar de acordo com a expansão do pensamento de Deus, você entra em harmonia. Ao entrar em harmonia, você tem sensação de felicidade, de êxtase, que motiva no sistema límbico da criatura a produção daquilo que gera a sensação de prazer e de plenitude na criatura. Quanto mais sensação de prazer e plenitude eu tenho, consequentemente vem a sensação de felicidade, mais vontade de ajudar eu tenho, criando esse ciclo virtuoso. Aí você começa a produzir o bem e a se sentir feliz. Fica feliz e produz mais bem. Faz o bem e fica feliz. Fica feliz e ajuda o outro. Ajudando o outro, fica feliz. Ficando feliz, você está saudável. Sendo saudável, terá mais disposição. Tendo disposição, vai ajudar mais. É o ciclo virtuoso por excelência. Agora vamos ao contrário, que é mais ou menos próximo à nossa realidade. Fica com raiva da vida. Ficou com raiva, fica para baixo. Ficando para baixo, não enxerga os outros. Não enxergando os outros, fica rodando em torno dos seus próprios problemas. Ficando em torno dos problemas, fecha a energia, contrai uma energia. Energia contrátil é contrário à energia expansiva. Contrário à energia expansiva significa que eu entro em desconexão com Deus. Entrando em desconexão com Deus, estou em desarmonia com o universo. Em desarmonia com o universo, eu fico para baixo. Ficando para baixo, eu adoeço. Oprimo o sistema imunológico. O sistema imunológico não funciona como deveria. Não funcionando, eu tenho mau humor, tenho indisposição, tenho sensação de frustração. Quanto mais frustração, mais para baixo eu fico, porque fico infeliz. Quanto mais infeliz, mais eu não quero ver ninguém. Quanto não vejo ninguém, mais egoísta eu sou, porque não me preocupo com os outros, preocupo apenas comigo. Como eu estou preocupado apenas comigo, eu adoeço cada vez mais. E adoecendo, fico indisposto para ajudar. Não ajudando, adoeço mais ainda. É o ciclo vicioso, destrutivo. Será que nós não somos mais ou menos assim? Eu falo nós, a humanidade. Vocês, espíritas de Campina Grande, não têm esse problema. Isso é um problema da humanidade lá fora. Quem mora em Campina Grande não sofre disso, né? Mas essa é a realidade psicológica que nós encontramos na Terra. Por isto que Jesus, quando veio aqui, e que nós não entendemos,
Ele não veio, e esse ele deixou textualmente, eu não vim curar corpos. Embora ele tivesse curado corpos. Eu vim libertar consciência. Porque o corpo eu curo aqui, mas o cara vai adoecer depois. Natanael ben Elias era paralítico. Foi curado por Jesus. Tarde da noite Jesus estava triste. Pedro perguntou, mas Senhor, está triste por quê? Você curou tanta gente? Ele disse, Pedro, Natanael ben Elias, aquele homem que estava paralítico, que botaram ele pela clarabóia da casa de Simão Pedro em Cafarnaum, agora mesmo Pedro está embriagado numa taverna com mulheres equivocadas, comemorando o fato de ter voltado a andar. Foi fato, narrado pelas tradições espirituais, narrado por Joana de Ângeles, por Amélia Rodrigues. Isso deu a tristeza em Jesus. Dos 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Não é que Jesus queria que ninguém bajulando ele, não. Mas analisando o estado psicológico da criatura, a gratidão é uma das virtudes mais belas que o ser humano desenvolve, que gera saúde. A pessoa grata é uma pessoa leve. E ele perguntou, só voltaste tu? E os outros 9? Não sei, Senhor, eu voltei para te agradecer, para louvar a Deus. Os outros 9 estavam dentro daquele padrão de Natanael ben Elias. Será que nós também não somos como Natanael ben Elias? Quantas vezes nós já não tivemos melhoras da nossa vida e ao invés da gratidão interior, com transformação efetiva do nosso ser, voltamos às mesmas posturas, aos mesmos comportamentos de antes? Quantas vezes a nossa vida não foi beneficiada por Deus, mas a gente só se detém naquilo que nos incomoda, como se nunca tivesse acontecido coisa boa na nossa vida. Tem gente que chega assim lá na nossa instituição, olha, eu vim aqui porque nada dá certo na minha vida. Né? São pessoas trágicas. Isso não é verdade. Se alguém aqui disser isso, está mentindo para si próprio. Basta olhar vocês que são saudáveis organicamente, andam, falam, olham, sorriem, escutam, existem. Tem parentes que os amam, tem amigos. Agora, tem problemas? Tem. E o que são problemas? Problema é entender o problema. É compreender a função do problema na nossa vida. Qual é o mecanismo? Tem gente que não entende o Espiritismo quando o Espiritismo desnuda os problemas. Diz assim, o Espiritismo é muito masoquista, só fala em prova, em dor. Não, é verdade. O Espiritismo fala de dor e de provas, porque são fatos que existem. Porém, nos mostra o que são eles e como fazer para superá-los. Não por acaso, Jesus, que apresentou o Espiritismo daquela época, fez referência àquilo que o Espiritismo fala nos dias de hoje. Não é apenas a dor que impulsiona o ser. O amor cobre a multidão de pecados. O problema é que a gente cede à dor, ou melhor, ao sofrimento, porque dor é um elemento importante da vida. Sofrer é a opção de cada um de nós. A dor é um instrumento natural da existência. Sofrer é quando nós não entendemos ou rejeitamos ou ficamos com revolta daquilo que a gente sofre. É a maneira como a gente se posiciona diante da dor que gera o sofrimento. Então é preciso entender esses mecanismos que Jesus tentou explicar à sua época, no limite do seu período, assim como o Espiritismo faz hoje. Ora, imagine o trabalho de Jesus para falar certas coisas. Há 2000 anos atrás, Jesus falava em aramaico, que é uma língua morta. Era uma língua muito limitada, muito limitada. Jesus então chamava Deus de Abá. Vocês sabem o que é que significa Abá? Não sabem? Abá significa meu querido paizinho. Gente, chamar Deus de meu querido paizinho é muita intimidade. Mas o mais importante é o sentido de meu querido paizinho. Porque essa era a linguagem das crianças para os pais e os avós, quando elas queriam se sentir seguras. As crianças chamavam os pais e os avós de Abá, meu paizinho, ou meu querido paizinho. Jesus ensinou os seus seguidores a chamar Deus de Abá, para que você se sinta seguro com Deus, aconchegado por Ele. Quem se sente seguro pelo Criador, aconchegado pelo Criador, não tem que temer absolutamente nada. E não tem que ceder ao sofrimento, e sim optar pelo amor. Joana de Ângeles faz uma colocação muito interessante. Quando nós não permitimos que o amor cumpra a sua função na nossa vida, aí a dor vem e se instala. A dor funciona aonde a gente não proporciona o amor funcionar na nossa vida.
Não é interessante isso? O que é que isso implica? Que à medida que nós atingirmos certo nível de evolução, nós vamos fazer cada vez mais opção pelo amor. E, consequentemente, o sofrimento passará a não mais existir no nosso processo de evolução, porque estaremos cada vez mais optando pela atitude construtiva diante da vida. É tão simples, mas tão difícil da gente internalizar isso. A opção é nossa, a escolha é pessoal, é íntima, é de cada um de nós. Por isso que os espíritos nobres, quando as pessoas chegam chorando, choramingando, eles vão lá, oh, coitadinho, não. Eles mantêm-se serenos, harmoniosos, porque eles sabem que aquele coitadinho, aquela vítima, isso é fragilidade da criatura. E que não é estimulando a fragilidade que você vai tirar ele do fundo do poço, não. Estimule nele o amadurecimento espiritual. Faça-o enxergar que ele tem outra opção, que não sofrer. Eu não tenho que ficar sofrendo o tempo todo, fulano dá em mim todo dia. Mas eu não vou ficar com fulano até que a morte os separe. Não. Você não tem que levar uma pisa todo dia de ninguém, não. Você tem outra opção. Use-a. Use-a com bom senso, com critério, mas use. Eu não tenho que fazer. Quando Jesus disse, se alguém te bate numa face e oferece a outra, não quer dizer que o cara dê um soco, meu irmão bata aqui também para ficar igual. Não. Isso é idiotice. Isso não tem nada a ver com o evangelho. A colocação feita por Jesus é, se alguém te faz o mal, paga com bem. Oferecer a outra face é mostrar o outro lado da sombra que ele carrega, é a luz que você traz em si. Ele agiu como sombra, você vai agir como a luz. Você vai mostrar a ele que tem luz na vida, no universo, e não sombra. Gente, a abordagem está legal, o encaminhamento está ruim. Se tiver legal, levante a mão. Se tiver bom, a abordagem, levanta a mão. Se não tiver, pode ficar... Aumentou, 88%, 92%. Está ótimo. Satisfeito. Eu agora tive um acesso de vidência e percebi que até os desencarnados levantaram também. Eu gostei muito com isso. As cadeiras que estão vazias foram levantadas as mãos. Não é, Samuel? Samuel é médio vidente também, ele está observando isso. Então, nós percebemos que a escolha pertence a cada um de nós. Façamos a melhor escolha, no entanto. E antes que eu comece a receber vibrações densas e pesadas, dificultando prosseguir a exposição, nós vamos dar um pequeno intervalo de 20 minutos. E ali fora tem livros, tem os nossos DVDs, os CDs, coisas maravilhosas que vocês podem aproveitar muito bem. E a promoção continua. Quem adquirir o nosso material foi aumentado, terá 10 dias a menos nos umbrais. Fique à vontade, daqui a 20 minutos nós voltamos. Muita paz. O mestre estava rodeado por uma multidão sedenta por paz e por explicações a respeito da vida. Naquela oportunidade, Jesus havia realizado verdadeiros milagres, entre aspas, devolvendo o movimento aos paralíticos, atendendo a coxos, estropiados, pessoas que não tinham possibilidade de escutar, de ver. Foi quando de repente aproximou-se um homem, um tanto quanto rejeitado pelo grupo social, porque ele era também cobrador de impostos. Jairo era o seu nome. E ao se aproximar de Jesus, reconhecido pelos demais, entreteceram conversações que tentavam menosprezar aquele homem que agora recorria ao Senhor na tentativa de receber algum benefício. Jairo aproximou-se e disse: Senhor, eu sei que se tu fores à minha casa, a minha filha recupera-se. Mas logo atrás dele, um servo de Jairo aproximou-se, numa correria deslocada, e disse, gritando para o seu senhor: não adianta mais, a menina está morta. Caiu como uma bomba em toda a multidão. Todos ficaram perplexos diante daquele fato, o que amenizara a rejeição que Jairo sofria naquele instante por ser um cobrador de impostos. Jesus, como sempre, manteve-se imperturbável. A sua serenidade era um elemento que comovia e que atraía as criaturas para junto de si.
sem refutar o convite, e apesar da notícia que a menina já estava morta, Jesus disse, chamando alguns dos seus discípulos mais próximos: vamos até a sua casa. Para lá se dirigiram com Jairo, já aos prantos, as lágrimas do pai de família, do pai amoroso, daquele que sentia profundamente a partida da sua filha única. Era uma dor que varava a alma. E caminhando na direção à sua residência, a multidão acompanhando uma parte dela, e Jesus permanecia como que ensimesmado, voltado para dentro de si. Ao chegar diante da casa de Jairo, cobrador de impostos, Jesus pediu que grande parcela ficasse ao lado de fora e apenas convidou os seus seguidores mais íntimos e, obviamente, Jairo, para que adentrassem a moradia. Lá chegando, a esposa de Jairo chorava convulsivamente. Jesus aproxima-se do quarto onde se localizava o corpo da menina, uma jovem bela, ali na floração das suas experiências da terra. Jesus olha demoradamente para aquele quadro, e aí ele diz, diante do pai que ali estava abraçado ao corpo da menina, Jairo havia se atirado de joelhos ao corpo da garota, porque quando ele saíra ela estava bem mal, mas não estava ainda morta. Então Jesus lança a palavra que surgiu como uma estrela de esperança no céu nublado de Jairo. A menina apenas dorme. O sono dela não é para a morte. Jairo parou automaticamente de chorar. Acostumado às curas fantásticas que Jesus realizava, aquela palavra soara, penetrara-lhe o coração como mel dulcificando a existência, como o sol que raia depois de uma longa e densa noite, como o pássaro que encanta nos momentos mais difíceis da vida da criatura. Ele enxuga a lágrima e olha fixamente nos olhos do Senhor. E Jesus repete com muita calma: o sono dela não é para a morte. Pediu que todos se afastassem. Ele então estende a mão esquerda. E a sua voz, entre doçurosa e firme, vigorosa e mansa, se faz escutar mais uma vez. Talita come. Na tradução para o nosso português, menina, levanta-te. E obviamente que Jesus enxergava o espírito que ainda se manifestava ali, ligado ao corpo, projetado apenas para fora do seu organismo, no fenômeno letárgico, que hoje é estudado pela própria medicina. A visão transcendente de Jesus, a sua clarividência límpida e pura, percebia de imediato que o caso não era de morte. Era o fenômeno em que ela voltaria a movimentar o corpo físico. A sua mão estendida era o fluxo de energia que partia do seu coração, porque era o amor que ordenava a recuperação dos seres. Talita, come. Nunca a voz de Jesus parecia tão bela para Jairo como naquele momento. Experimente sentir vendo o corpo de um filho seu, aparentemente morto, você já chorando a saudade e a dor de ter que enterrar o corpo do seu filho, e aparece alguém para dizer: ele não está morto, apenas dorme. E dizer a palavra firme, confiante: garoto, levanta e anda. E o mais belo de tudo é que depois daquela impressão do ambiente que ficou semelhante a este que nós estamos vivendo, no silêncio e na profunda serenidade, eis que a menina abre os olhos, olha para o pai quase que como súplice, e novamente a voz do Senhor se faz ouvir: dê-lhe de comer. Retira-se da sala, e quando ele sai, é semelhante ao sol que visitar a grande noite. A alegria, o choro convulsivo de Jairo e da sua companheira, diante da filha que dissera para ele: pai, estou com fome. E então, a partir daquele instante, a vida de Jairo transformou-se substancialmente.
Aquele homem passou a ser um dos grandes divulgadores da mensagem do Evangelho, convertido à realidade do amor. E Jesus que devolvera àquele instante a esperança para aquele lar. De alguma forma, às vezes nós somos como a menina adormecida. Estamos na letargia da nossa indiferença. Muitas vezes no estado catatônico do nosso egoísmo. No estado cataléptico da nossa preguiça moral. Estamos com a mente em letargia, em analgesia, adormecida. E a voz do Senhor tenta ser ouvida, como que nos convidando para despertarmos deste letargo e fazer finalmente a movimentação. Da mesma forma, quando retornando à casa de Marta, Maria e Lázaro, depois que eles chegaram com a notícia que Lázaro estava morto há 3 dias, e ao se aproximar daquela família tão querida, aproxima-se Maria, se abraça com o Senhor, diz: Mestre, Raboni, se estivesses aqui, nosso irmão ainda estaria vivo. Jesus permanece com o mesmo silêncio, característico de quem conversa com o transcendente, como quem conversa com as estrelas. E de repente ele diz para as pessoas: ele não está morto, o sono dele não é para a morte. Alguns tentam ridicularizar, porque há 3 dias que estava sepulto a Lázaro. Ele então aproxima-se e diz para as pessoas ali presentes: retirem a campa, retirem a pedra. As pessoas vão lá, cerca de 5 criaturas, e afasta a pedra pesada que ali bloqueava a entrada da caverna. Só depois que lhe retiraram a pedra, Jesus então faz-se ouvir. Agora a voz do trovão. Agora a expressão vigorosa. A voz que partia de alguns metros de distância, cerca de 80 metros, diante da caverna aberta. Ele estende a mão esquerda e a sua voz se faz sentir, talvez como nunca dantes. A voz impregnada desse sentimento de autoridade moral. Lázaro, vem para fora. E dali a poucos minutos, aliás, poucos segundos, aquele vulto enfaixado aproxima-se do portal da caverna. Todos ficam perplexos. Jesus então diz: retirem-no a atadura e deixai-o ir. Há uma profunda simbologia nisto tudo. Se nós transferirmos esta passagem para as nossas necessidades mais iminentes, se nos colocarmos na posição de Lázaro, nós entendemos que permanecendo como sendo o Lázaro dos dias atuais, permanecemos na mesma postura, estamos na caverna do nosso adormecimento íntimo. Jesus pede para retirar aquela pedra que obstacula-nos escutar a voz do alto. Depois, ele pede para que venhamos a sair da inércia, das sombras que castigam a nossa opção pessoal para viver. E quando nós começamos a sair, ele diz: vem para fora, sai da escuridão em que estás mergulhados e vem receber a luz, o beijo do sol da verdade. Interessante é que só aí Jesus pede às pessoas para retirarem a atadura de Lázaro. Sempre precisamos da ajuda de alguém. A solidariedade rege a vida. Nos nossos momentos mais difíceis, é claro que a gente pode e deve contar com pessoas que nos auxiliem nesses trânsitos de dor. Porém, depois que os amigos retiram a atadura, Jesus diz: deixai-o ir. Como quem diz: agora é com Lázaro. Da mesma maneira, os bons espíritos podem retirar-nos a atadura para que a gente encontre maior poder de mobilidade. Porém, caminhar cabe a cada um de nós, não aos nossos guias espirituais, não aos nossos mentores, nem muito menos a Jesus. Não temos que caminhar com os pés de Jesus. Temos que caminhar com as próprias forças, com o próprio poder de resolução. É muito importante a gente ler o Evangelho, essas passagens, com esta visão. Em todos os fenômenos de cura, Jesus colocava na pessoa que era curada a tarefa de realizar o que lhe cabe. Curou o homem paralítico: vai e não tornes a pecar para que te não suceda algo pior. Diante da mulher hemorrágica,
Alguém me tocou com fé que eu senti sair de mim virtudes. E cada caso ele deixava patente a responsabilidade íntima de quem desejava ser curado. Tu acreditas que eu possa te curar? Perguntava ele. Sim, Senhor, eu acredito. E ao perceber que havia sinceridade, ele dizia, vai, a tua fé te curou. Transferia para a criatura beneficiada a tarefa de ter recebido o melhor do alto. Ele só poderia ofertar o que cada um poderia receber. É por isso que nem todo mundo foi curado, porque nem todos estavam em condição de receber o melhor. Nós ou somos receptivos ou não somos. Há pessoas que fazem promessa, toma 3 tonéis de água fluidificada, 538 mil passes, levanta a mão, frequenta tudo que é igreja, mas não se mobiliza para. Aí sai pingando de religião em religião, de galho em galho, e a vida continua deteriorada. 70 anos de idade, Senhor, estou cansado. Não encontrou o caminho. Quando o caminho, a resposta estava lá atrás. Bastava ter se mobilizado, ter feito, ter realizado, ter despertado, ter modificado a própria estrutura pessoal, ter modificado a maneira de ver e de pensar a vida, e tudo já poderia ter sido transformado a partir daí. Quando nós não queremos, nem Jesus dá jeito. Eu sei que para muita gente parece heresia isso, né? Porque a gente se acostuma a dizer que Jesus dá jeito a tudo. Claro que ele tem poder para tudo, mas ele não violenta o livre-arbítrio e a necessidade de cada um. Só Deus pode determinar quando uma pessoa vai perder o seu livre-arbítrio temporariamente para se reerguer. Aí Deus faz. Quando alguém cai até o fundo do poço moral, até lá embaixo, na condição espiritual, com o seu livre-arbítrio, chega o momento em que a lei diz, basta, agora terás que caminhar. Só Deus o faz. Jesus, como todo espírito nobre, respeita a escolha de cada um. Se você não quer acordar, fique dormindo. Se não quer ser feliz, continue como está. Eles mostram como é que deve fazer, porém não impõem. O Espiritismo é a mensagem que veio clarificar esse mecanismo. Quem ama, respeita a liberdade da pessoa ser como é. O grande exemplo que Jesus deixou foi exatamente esse. Ele não converteu todo mundo e nem queria. Porque ele respeitava as opções de cada ser. O que cada um queria. O único ponto que Jesus foi vigoroso no combate foi contra a hipocrisia. Aí ele foi sempre muito vigoroso. Hipócritas, não sejais como sepulcros. Esse foi o ponto que ele combateu veementemente. O restante ele respeitava imensamente. É uma opção de cada alma. E tanto ele sabia que passado mais de 2000 anos e a terra ainda não está evangelizada. E ele permanece trabalhando porque sabe que isto vai acontecer. Que será um mecanismo que irá ser deslindado por cada um de acordo com o seu ritmo pessoal. Cada um de nós vai despertar de conformidade com o seu grau de maturidade. Talita, cume. Menina, levanta-te. Quanto tempo teremos que esperar para entender a ação profusa, terapêutica do amor na vida de alguém? Mas o amor no seu sentido mais transcendente e belo. O alto amor, o respeito a si próprio, o amor ao que nós somos como seres imortais. Esta capacidade de mobilizar as forças íntimas, recordando o amor incomensurável de Jesus, quando lá no poço da Samaritana, ele se aproxima e pede a ela, por gentileza, um pouco de água. Ela sofre um impacto, porque os judeus não dirigiam a palavra para os samaritanos. Não dirigiam, muito menos para uma mulher. Ela ficou perplexa como aquele homem tão belo, um judeu, estava dirigindo a palavra para ela. Mas Jesus repetiu a solicitação, dá-me um pouco de água. Ela achou aquilo estranho, fez algumas referências sobre isso. Jesus disse, eu tenho uma água para matar toda a tua sede. E a água que ele nos traz para matar-nos a sede, é aquela que tem um poder tão transformador,
que me faz recordar um dos trechos mais conflituosos do Evangelho, aquele em que o príncipe da paz, que mandou a gente amar até os inimigos, dizer assim: eu vim tocar fogo à terra e quero mais que o fogo se espalhe. Como entender Jesus propor isto? O que dizem vocês? Eu vim tocar fogo à terra e quero mais que o fogo se espalhe. Que fogo ele se refere? Que atitude violenta é essa daquele que era mansuetude em pessoa? Como compreender essa passagem? Toda palavra verdadeira, toda mensagem transformadora, ela tem que causar um terremoto íntimo na gente. Uma ideia que não gerar conflitos e embates. Uma ideia que não calcinar as nossas convicções antigas. Aquilo que não mover o nosso mundo interior, que não questionar o que está estabelecido, não é capaz de transformar ninguém. Por isso que os primeiros cristãos eram impactados. Por isso que Jesus foi perseguido, porque o que ele trouxe foi tocar fogo nas convicções estabelecidas. Senhor, curaste no dia de sábado. É proibido curar, trabalhar dia de sábado. Meu pai trabalha até hoje, por que eu não curo? Quer dizer que a pessoa só fica doente até sexta-feira? Pois eu trabalho dia de sábado também. Mas você comeu com um homem de má vida, uma mulher de má vida. A mulher de má vida? Pois eu te digo em verdade, que essas criaturas verão primeiro o reino de Deus do que vós, do que os escribas e fariseus. Olha que coisa ousada. Então o fogo que ele veio lançar foi o fogo sagrado da renovação. O Espiritismo lança esse mesmo fogo. No começo você fica impactado e depois começa aquelas reflexões: meu Deus, eu não posso mais fazer isso. Porque o remorso apresenta-se. A gente pode até continuar fazendo, mas a consciência sabe que não é para fazer. Sabe as consequências? É um fogo purificador. É fogo purificador. Fogo que transforma. O amor é um fogo purificador. Porque à medida que o amor vai agindo na nossa vida, e aí falo de amor de alguém que possa nos amar, da força superior que nos ama, trabalha para que a gente seja removido daquilo que nos engessa as possibilidades de crescimento. É preciso que a gente saia desta paralisia moral que nós, seres humanos, estamos situados. O Evangelho não é para ser aceito como ele tem sido normalmente. Uma coisa em que, como cabresto, você, de conformidade, fica sempre apoiando o que o padre diz, o que o palestrante espírita fala, o que o pastor afirma. Mas nós precisamos elevar para uma reflexão de profundidade e fazer com que nós sejamos desnudos do que nós somos. Paulo de Tarso, quando foi ao deserto para meditar, foi a necessidade, porque ele ficou empolgado com a visão de Jesus, mas ele não entendia o que o Evangelho queria dele. Tentou impor para os outros a certeza de que ele era o outro Paulo, mas as pessoas não acreditaram. E ele via que ele ficava melindrado, revoltado, chateado porque não acreditavam nele. Era sinal que a mensagem não tinha penetrado na vida dele. Então ele recolhe-se ao deserto, sob a solicitação de Ananias e de outras pessoas ponderadas, e começa durante 3 anos uma meditação profunda, uma reavaliação de si próprio. Calcinou a alma, sofreu nos primeiros dias e as primeiras noites, porque ele foi encontrando as mazelas que ele trazia dentro de si. Reforma íntima significa encarar as próprias mazelas, encarar as próprias limitações, ver de frente a sujeira que ainda não conseguimos limpar. E isto dói. E é necessário que doa. O amor faz doer. O amor é e age até doer. Porque ele é imprescindível à nossa vida. Mudança de natureza espiritual, mutação interior, é algo que nos cobra o fogo purificador. E cotidianamente. Porque nós sofremos de um problema, é do ser humano, chamado fenômeno de acomodação. Tem gente que quando começa na religião, os 2 primeiros anos, aparentemente de grandes transformações. A pessoa deixa de beber, deixa de fumar, deixa disso, deixa daquilo, deixa não sei de quê, começa a ser outro, começa a falar mansinho, é meu irmãozinho para tudo que é lado. Né? Depois de 10 anos, cai na acomodação.
E ele mesmo começa a não sentir mais aquele estímulo para estar ali. Começa a fazer as coisas no automatismo. Se é espírita, aplica passe no automatismo. Vai para a evangelização porque já está acostumado a ir toda semana. Já não faz com aquela ardência de amor. É o mecanismo da acomodação. E nos pegamos agindo como fazíamos antes. E aquilo já não nos incomoda mais. É como se a gente tivesse se moldado. E tentássemos moldar a mensagem a nós, ao invés de nos moldarmos a mensagem. Então a mudança é permanente, é constante, sem neurose. Porque também tem gente que entra numa neurose braba, né? Ai meu Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que virar anjo, eu não posso mais fazer isso, não posso comer mais aquilo, não posso mais comer aquilo outro, só posso comer folha, só posso comer grão de bico, pronto. E começa a entrar no quadro neurótico, num quadro graves de conflitos pessoais. E aí começa a desenvolver a não aceitação pessoal. Você começa a não se aceitar mais, porque eu não aceito que eu erre novamente. Tem que se aceitar. Quem quer mudar tem que estar preparado para que os problemas permaneçam enquanto não mudarmos definitivamente. E isso leva tempo. Não adianta querer ser anjo antes de ser gente. Isso é fundamental. Agora também não adianta esperar que a angelitude chegue sem esforço pessoal. Esse é um processo inerente ao amor da vida. A vida é amorosa, a vida nos ama. E por nos amar, a vida nos incita a caminhar. Lembram do espinho da insatisfação? Todos nós precisamos passar por esses espinhos que movem a nossa vida. Quando você estiver insatisfeito com a sua vida, agradeça. Estou tão insatisfeito, a minha vida está horrível. Ótimo. É a natureza dizendo, você precisa mudar alguma coisa. O que não pode é você ficar o tempo todo, anos, reclamando da vida. Aí é burrice. Faz 20 anos que ele reclama que a vida não presta. Sim, vai fazer o quê? Vai esperar morrer? Dê sabor à sua vida. Dê valor a ela. Construa a realidade da vida de uma maneira diferente. Restaure-se a partir dessa realidade. Quando Jesus chega à vida de alguém, essa pessoa não é a mesma pessoa mais. Não tem como. É uma realidade tão diferenciada, há dimensões tão amplas, quando nós começamos a nos deixar penetrar por aquilo que Ele nos trouxe, que a nossa vida ganha uma beleza e uma cintilação indescritíveis. Não há como permanecer mais a mesma criatura. E ao desencarnar, nós passamos a ouvir falar, a estudar a mensagem sobre ângulos tão belos, tão ignorados anteriormente, que nós vamos verificar o quanto nós poderíamos ter feito mais no nosso processo de transformação íntimo. A mensagem amorosa, as múltiplas dimensões do amor, nós continuaremos até amanhã verificando aspectos relacionados com este amor. Vamos analisar, sim, amanhã, na continuidade do nosso seminário, as questões relativas à atitude do perdão, a dificuldade que nós temos para compreender a compaixão, o fenômeno da generosidade, o entendimento como você pode ser um elemento curador, como nós podemos curar a nossa alma, curando outras vidas, como nós podemos ser um elemento que abra novas perspectivas. Tanto Jesus como o Espiritismo veio nos mostrar como seres multidimensionais. Não somos apenas esta dimensão orgânica a que estamos acostumados, mas somos criaturas que estamos nos preparando para realidades mais vastas. Não adianta tentar entender a vida sem buscar compreender a morte. Ter medo de encarar a morte é ter medo de encarar a si próprio, porque somos, na dimensão física, seres, vou usar um termo muito conhecido, um termo de neologismo, morríveis. Nós somos morríveis. Nós iremos morrer um dia, nós, o corpo. Passaremos pela experiência da sepultura. Seremos criaturas que atravessaremos o portal da desencarnação. E quando a desencarnação chegar, o que vai nos dizer a própria consciência? Quando o nosso dia alcançar, como vamos encarar o espelho da experiência da desencarnação, o que nós fizemos e construímos da nossa própria vida? Eu costumo sempre colocar, e aqui mesmo em Campina Grande eu fiz,
que quando nós desencarnarmos, não nos será perguntado a casa que nós tivemos como era, o carro que nós possuíamos. Não vão nos perguntar a quantidade da conta bancária, qual era a nossa posição social, a profissão que nós exercemos, se fomos aplaudidos pelo mundo. Isso não nos será indagado. A coisa que a consciência, que é o grande tribunal, irá nos perguntar após a desencarnação é o quanto de amor você passou para os outros. Quanto você amou. Quantas lágrimas você enxugou. Quantas vidas você renovou. A quantos você fez feliz. Quantos você devolveu a esperança. Quantas vezes esqueceu de si próprio para que o mundo fosse feliz. Isso é o que será perguntado. E quando isto ocorrer, no antro da própria consciência, se tivermos agido de maneira muito feliz, talvez nós vamos escutar novamente a voz harmoniosa e bela a nos dizer: Talita, come. Fred, levanta. Cada um de nós, Ferreira, te ergue. Samuel, sai do túmulo. E assim cada um de nós, para ganhar a glória da vida plena. Hoje à noite, nós estaremos no Centro Espírita Caminho da Luz, né? Nós estaremos lá no Caminho da Luz, fazendo uma outra abordagem, e espero que amanhã, a partir das 9 horas, não é isso? 9 horas da manhã, né? 8h30, aliás, desculpe, 8h30. Não, eu falo amanhã de manhã, na conclusão do seminário, estejamos todos aqui para a conclusão do nosso Dimensões do Amor, relembrando os ensinamentos do Mestre. Muita paz, que Deus nos abençoe.